Hora News está de volta e pesquisadores avançaram no combate ao câncer de pâncreas. Um estudo recente publicado na revista científica PNAS chegou a uma terapia tripla que mostrou a regressão da doença em testes com animais. Os cientistas realizaram o tratamento do adenocarcinoma ductal pancreático, um tipo mais comum e agressivo de câncer de pâncreas. A pesquisa também mostrou que a combinação evita o surgimento de resistência tumoral, que é quando as células cancerígenas sobrevivem a tratamentos como a quimioterapia. Esse estudo foi conduzido por cientistas espanhóis e abre caminho para o desenvolvimento de novas terapias combinadas que podem melhorar a sobrevida de pacientes com a doença. Para entender melhor como esse estudo representa um avanço, nós vamos entrevistar agora o Dr. Hélio Pinchovski, oncologista do Hospital Moriá. Olá, doutor Hélio, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde, Daísa. À disposição. Vamos lá. Vamos falar sobre esse avanço. Temos aí uma boa notícia. O que significa esse estudo que foi publicado, esse estudo feito ali pelos cientistas espanhóis? Primeiramente, nós estamos falando de uma doença, por definição, mais resistente, de mais dificuldade para o tratamento. E esses estudos que vão analisar a parte genética, as mutações que esse tumor apresenta, deve ser um grande avanço para que a gente entenda como evitar que ele se dissemine tão rapidamente e, de uma maneira clínica habitual, respondem menos ao tratamento quimioterápico. Então, a descoberta dessas mutações e o bloqueio chamado triplo, que são 3 maneiras de bloquear a evolução do tumor e a formação de metástases, é extremamente importante, porque o que acontece habitualmente, quando você trata o tumor, ele escapa daquele bloqueio inicial que você instituiu com um determinado tratamento. E na medida em que você, conhecendo as alterações genéticas do tumor, consegue bloqueá-lo em mais de um local, e se possível em 3, é muito interessante para que você mantenha ele controlado e evite que ele progrida, que ele avance, que ele produza as metástases e assim torne mais difícil o tratamento. Entendi. É interessante que esse estudo que ocorreu em animais venha a ser, no futuro, também instituído em seres humanos, porque há uma grande diferença da resposta aos respectivos tratamentos. É bom lembrar também que quando nós instituímos um ou mais medicamentos para tratar, a gente também adiciona os efeitos colaterais de cada tratamento. Então, o manuseio, o manejo desses efeitos colaterais é extremamente importante para que a gente não aumente demasiadamente as toxicidades da terapia. Com certeza é um grande avanço. Com certeza abre portas para novos ensaios clínicos que possam trazer mais informações, mas são esses pequenos passos que fazem com que a ciência evolua. Às vezes parece que um estudo em animal é algo muito distante, e hoje, com a tecnologia disponível, o avanço dos estudos, a velocidade dos resultados tem sido muito grande. Então, esse tipo de publicação traz uma esperança bem importante para uma doença de difícil tratamento. Entendi, doutora. Assim, agora de uma forma bem realista, quando que essa terapia combinada pode ser aí testada, não é mesmo, ou usada em humanos? É difícil determinar prazo. As pesquisas, às vezes, demoram um tempo maior, tendo em vista você conseguir incluir pacientes nos estudos clínicos, um número relevante de pacientes cujos resultados têm uma validade estatística. Estudos de número muito pequeno de pacientes dificultam para que você consiga uma avaliação estatística confiável e que assim mude a maneira de tratar uma determinada doença. O câncer de pâncreas não é uma doença tão comum.
Então, não é muito fácil você ter estudos com um número grande de pacientes. Entretanto, em situações especiais, tais como um tumor pancreático tão resistente, às vezes estudos menores, mas validados e confirmados os seus resultados, as autoridades mundiais permitem com que a gente inicie um novo tratamento de uma maneira mais precoce. Então, ainda nós estamos no modelo animal, talvez algo entre 2, 3 anos possa ser, que é pouco tempo, acredite, possa ser já de grandes informações e novas terapias para serem oferecidas aos pacientes. Ah, que bom. Assim, parece um tempo longo, mas é um avanço muito grande da medicina, da ciência também. E quais seriam os riscos ou os efeitos colaterais que essa junção de 3 medicamentos poderiam causar no paciente, doutor? Então, cada um desses produtos tem o seu perfil de toxicidade, como a gente chama. Você tem reações cutâneas, reações infusionais, né, durante a infusão da medicação, você tem alterações das enzimas do fígado, se a medicação é metabolizada pelo fígado, você tem alterações hematológicas, como anemia, queda de glóbulo branco, das plaquetas, por conta de um ou outro dos medicamentos. Então, a associação de medicamentos é sempre interessante, porque você consegue controlar melhor as células que escapam de um bloqueio inicial. Entretanto, você também adiciona perfis de toxicidade de 3 medicações, por exemplo. Então, é importante que nós conheçamos antecipadamente cada molécula, as suas particularidades. Existe uma necessidade de educação do médico que vai prescrever essas medicações para que a gente possa reduzir ou mitigar os eventuais efeitos colaterais que possam advir dessa associação medicamentosa. Então, às vezes, a ideia, o conceito inicial, ele é muito importante, mas muitas vezes você pode ter dificuldades de administrar esse tratamento no paciente. É importante controlar a doença, mas não é interessante você aumentar toxicidades e reduzir e comprometer a qualidade de vida de um paciente com câncer. Então, hoje se dá muita importância à qualidade de vida, à condição que o paciente mantenha uma atividade razoavelmente semelhante à que antecede o diagnóstico, e não só o resultado da redução do tumor e o controle da doença. É um conjunto de informações que devem ser avaliadas para que a gente possa ter um outro tratamento e que ele mude, em algum momento, a prática médica atual para melhor. Entendi, doutor. Nossa, excelente. Agora, sim, se essa terapia funcionar, ela vai ser associada às terapias que a gente conhece hoje, quimioterapia, cirurgia, ou não, ela pode substituir essas tradicionais? Hoje, o tumor pancreático, a primeira pergunta que se faz é se ele é passível de ser removido por uma cirurgia. Infelizmente, não é incomum que, ao diagnóstico, essa doença já esteja extensa e não haja condição cirúrgica. Então, você institui quimioterapia. Os tratamentos atuais não são muito eficazes. Você controla por um bom tempo. Alguns pacientes, por particularidades individuais, conseguem ficar um longo tempo com doença controlada, mas nesse momento nós não conseguimos visualizar cura. Então, quando você tem um tratamento melhor, um tratamento que às vezes também não visa cura, mas prolonga a vida dos pacientes, e hoje na oncologia nós vemos tratamentos inovadores em outras doenças, como câncer do pulmão, câncer de mama, tumores ginecológicos, que prolongam de forma muito grande a vida do paciente, sem que você tenha objetivamente cura. Mas temos resultados hoje com outras classes de medicamentos extremamente interessantes. Então, talvez aqui no câncer de pâncreas, que por definição é uma doença mais resistente, um tratamento inovador talvez venha substituir se ele promover o controle da doença sem que isso implique em toxicidades limitantes, onde a qualidade de vida do paciente seja comprometida. Então, é importante que a gente tenha uma visão global de tratamento, não só se ele controla a doença ou se ele evita o aparecimento de uma metástase, mas ele tem que também oferecer condição de o paciente tolerar esses tratamentos de forma longa e com qualidade de vida.
E, doutor, os resultados dessa pesquisa mostraram que os tumores ali nos camundongos, eles sumiram entre 3 e 4 semanas. Gostaria que o senhor explicasse, esse tempo é muito curto ou o que significa esse tempo? É um bom tempo para um tratamento? Gostaria que o senhor falasse sobre esse período aí para desaparecer. 3, 4 meses, com certeza, é um período bastante precoce, né? Normalmente, quando você faz um tratamento oncológico, você espera 2, 3 ciclos de tratamento para observar alguma redução ou controle da doença. Então, aqui nós estamos falando num modelo de tratamento, né? Algo experimental, em animais de laboratório, tem uma série de particularidades, mas é extremamente interessante essa rapidez. A pergunta é: por quanto tempo esse tratamento controla a doença? Em 3, 4 meses, em 3, 4 semanas, por exemplo, eu tive redução importante do tratamento. Quão duradouro foi esse controle? Ele foi controlado por 1 mês, por 10 meses. Então, essa informação subsequente a essa avaliação inicial, embora essa avaliação inicial já é muito interessante e muito promissora, mas também é importante que a gente observe a duração desta redução. Porque o que acontece muitas vezes na oncologia é que os tumores se tornam mais espertos, vamos chamar assim, do que o tratamento, escapam daquele bloqueio inicial e voltam a crescer, que são as metástases ou o próprio tumor primário aumenta de tamanho. Então, a pergunta é: em 3, 4 semanas houve redução por um bloqueio triplo, muito interessante, eu diria uma informação bem rica e bem importante. Mas a segunda pergunta, ao longo dos estudos, que devem ser repetidos, esses estudos são repetidos inúmeras vezes para se confirmar esses resultados, é por quanto tempo esse bloqueio foi eficaz em controlar a doença. Então, nós temos perguntas a serem respondidas nas semanas seguintes, né, ou nos meses seguintes, para que a gente possa falar, de fato, houve um bloqueio grande, porém escapou rápido, ou foi um bloqueio bastante eficaz e duradouro. Então, essa pergunta virá nos próximos estudos e nas próximas publicações. E, a depender do ânimo e da evolução desses dados, talvez já transferir parte desses estudos para os estudos clínicos em humanos, fase 1, para a gente observar dose, efeito colateral e uma série de outras informações muito importantes no tratamento oncológico. Certo, ainda está em fase de pesquisa, mas a notícia é boa, é animadora, não é mesmo, doutor Hélio? Agora, sim, eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Nós escutamos, às vezes, falar que o câncer de pâncreas, ele é silencioso, tem uma alta taxa de mortalidade. Qual é a função do pâncreas? E por que quando se descobre um tumor é tão agressivo, já está, né, em fase mais adiantado? Gostaria que o senhor explicasse para a gente por que ele é tão temido, esse tumor. Bom, várias perguntas. A primeira, ele é um órgão importante por produzir enzimas que contribuem para a digestão, assim, e também o controle do diabetes, né, por produzir insulina. Então, ele é um órgão importante. A questão é que é um órgão que se encontra na parte posterior do abdômen, próximo ali da coluna, né, no que a gente chama na parte retroperitoneal. Muito bem. Como normalmente ele não causa sintomas, quando aparece um tumor, ele aumenta de tamanho, a depender da localização do tumor no pâncreas, que nós dividimos entre cabeça, corpo e cauda, a depender da localização do tumor, ele pode comprimir estruturas da coluna, raízes de nervo, na região posterior do abdômen, e às vezes é confundido com dor nas costas, dor na região dorsal. Só fazer um parênteses, nem toda dor nas costas é câncer de pâncreas, por favor. Mas este tumor, a depender da região onde ele cresceu, no pâncreas, ele causa dor, mas já nessa ocasião, quando se manifesta através dessas dorsalgias, né, dor nas costas, às vezes o tumor já cresceu de uma maneira que não é passível de ressecção cirúrgica. Então, o silencioso que se fala é que quando ele se manifesta, a lesão já está aderida a estruturas ao redor do pâncreas, a estruturas que você não consegue retirar, parte vascular, via biliar, o estômago. São outras estruturas que estão muito próximas, que nem sempre
você consegue fazer uma cirurgia de porte tão grande e retirar esse tumor. E, na realidade, é importante, o cirurgião sabe melhor isso, que se você for fazer uma cirurgia, ela tem que ser total, não retirar uma parte e parte do tumor permanecer no abdômen. Isso não traz nenhum benefício para o paciente. Então, ele é silencioso por isso, porque ele fica numa parte posterior do abdômen e quando a lesão aparece, muitas vezes ela já está aderida em estruturas que você não consegue retirar, dissecar, né, afastar do tumor para poder retirar o tumor. Então, nem sempre isso é factível, demanda um cirurgião com experiência nessa doença, que tem um volume de cirurgias nessa patologia, nessa doença muito grande, para poder ter habilidade para conduzir a remoção desse tumor. Às vezes não é incomum, se vai para um procedimento cirúrgico e, ao chegar na cavidade abdominal, ele vê que não é passível de ressecção. Infelizmente, isso acontece algumas vezes. E, doutor Hélio, é possível fazer uma prevenção nos exames rotineiros? É possível já identificar esse tumor ou só quando começam a aparecer essas dores mais frequentes nas costas? Existe uma forma da gente se prevenir de câncer de pâncreas? Existe algo interessante hoje, que até falado em câncer de mama, como a mutação do BRCA1, BRCA2, que ele aumenta a incidência de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas e o câncer de próstata em homens mais jovens. Então, numa família onde você tem uma pessoa com câncer de mama ou de ovário, e aí uma avaliação oncogenética pode esclarecer isso melhor. Se essa família é portadora de uma dessas duas mutações que eu mencionei, BRCA1 ou BRCA2, essa família deve ser acompanhada de uma maneira diferente, basicamente com exames de imagem, né, para observar a condição do pâncreas, se o paciente tem algum sintoma inicial, que tudo, quando é feito um diagnóstico inicial, é bem melhor. Mas seria nesta linha. Na população geral, não se faz tomografias de rotina ou ressonância de abdômen de rotina para screening de câncer de pâncreas, né? Então, assim, eu acho uma história familiar, é importante lembrar, isso também eu diria para qualquer doença oncológica, a gente ter informação do nosso grupo familiar é muito importante. Se existe essa prevalência, esse aparecimento de tumores de mama e ovário em mais de um dessas pessoas da família, ou mesmo câncer de próstata em indivíduos com 50 anos, isso deve despertar a atenção e a avaliação de um clínico e depois do oncogeneticista se faz importante. E aí, talvez uma orientação de um screening ou acompanhamento mais de perto nessa população. Mas, na população geral, não tem um sistema de prevenção ainda estabelecido pelas autoridades sanitárias e médicas. Muitíssimo obrigada por todas as informações, doutor Hélio. Volte sempre aqui no Hora News. Muito obrigada por todas as orientações e explicações também, viu? Volte sempre. Obrigado, boa tarde, estou à disposição.